Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Que bom, queridos, que chegou essa oportunidade, este momento de nós compartilharmos a palavra de Deus. E eu tenho certeza que se você encontrar um lugarzinho para ela dentro do seu coração, assim como a semente que é plantada em terra fértil, ela vai se desenvolver, trazendo os frutos dessa sua crença, da fidelidade em continuar crendo na palavra de Deus para a sua vida, para a vida das pessoas que estão ao seu lado, para as situações que você tem vivido e também para o ambiente onde você está. Como é bom nós podermos viver em um ambiente iluminado por Deus. E isso acontece quando o nosso coração, ele é um coração receptivo à palavra de Deus. E nós estamos indo para a última ministração da nossa série do mês de fevereiro, Fome Espiritual. Você conseguiu identificar dentro do seu coração do que você tem fome? É muito importante nós conseguirmos fazer essa identificação para nós não vivermos, querido, refém das circunstâncias que estão acontecendo em nossa vida, onde o inimigo, ele quer fazer com que os nossos olhos fiquem presos a essas circunstâncias, como se elas fossem a única coisa que existe na nossa vida. E nesse mês a gente começou falando, queridos, um pouquinho sobre, o que seria essa fome espiritual, como nós podemos identificar, o que o inimigo faz para que a gente acabe tomando outros rumos e nos alimentando de coisas que o mundo está nos oferecendo. E aí depois eu trouxe 4 tipos de fome que nós ou não conseguimos identificar, ou então, quando nós identificamos, nós acabamos cedendo ao mundo, à alimentação que ele entrega para nós, a forma de pensar, a forma de se alimentar, e aí isso acaba trazendo ou muito peso, deixando a gente fraco, ou então algum problema por causa desse alimento, pior do que aquilo que nós estamos vivendo para dentro da nossa vida, queridos. Então a primeira foi a fome de segurança e de alegria. Você conseguiu identificar se alguma consequência na sua vida hoje, alguma coisa que você está vivendo, provém dessa fome de segurança ou de alegria? Que ela é uma fome que nasce no nosso espírito, e somente o Espírito Santo, a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus, ele tem a capacidade de sanar. Depois falei um pouquinho sobre a fome de paz, querido, e direção para as nossas vidas. Conseguiu identificar onde você precisa de paz? Qual é a paz verdadeira? Qual é o alimento verdadeiro da paz e da direção de Deus para a sua vida? Então, se você perdeu alguma dessas ministrações, entre no nosso canal, Pastor Wagner Flauzino, no YouTube, e você vai ter a oportunidade de ter contato, querido, com palavras que vão fazer sentido para você. Que você vai perceber que muitas das consequências e do processo destruidor que o inimigo está tendo acesso dentro da sua vida é porque você está fraco no sentido espiritual de ter fome realmente. Como eu falei no começo das nossas ministrações, lá na primeira semana, quando a gente não se alimenta com o alimento físico, o nosso corpo padece, a gente fica fraco, a nossa pressão baixa. E é tudo o que acontece também quando nós não nos alimentamos com o alimento espiritual que vem de Deus sobre a nossa vida, queridos. É muito importante a gente ter essa verdade. Eu gostaria de fechar essa série de ministrações compartilhando com você a base de tudo isso. O cristianismo, ele funciona muito em função das suas bases, Ele lança as bases, ele lança os valores fundamentais em cima do qual nós podemos construir a nossa vida. E a partir dessa construção, queridos, tendo os valores estruturados dentro da nossa vida, a gente possa viver então o propósito de Deus para a nossa vida nessa existência, cumprindo então o seu propósito, sua missão que ele tem para nós e vivendo a vida que ele tem para cada um de nós. Isso é muito importante. O cristianismo, ele faz parte ele se desenvolve tendo os fundamentos que a palavra do Senhor traz para nós. Então, normalmente as pessoas esperam algo específico para que me ajude com um problema instantâneo, específico, atual que eu estou passando, e na verdade ele está lançando bases, fundamentos
que vão fazer com que a minha vida ela possa ser alterada, querido, de uma maneira muito mais completa do que apenas a resolução de um problema só. E hoje eu queria trazer para nós nesse fechamento quem é justamente aquele que mata a nossa fome espiritual completamente. Eu tenho batido muito na tecla de que muitas consequências negativas que nós vivemos, ela provém de nós não sabermos que nós estamos com fome espiritual. Então a minha fome espiritual está lá, ela está gerando vários processos dentro de mim que trazem consequências negativas, e como eu não sei que se trata de uma fome espiritual, eu tento ficar sanando ela justamente na superficialidade do mundo físico. E aí eu não consigo mesmo e as coisas só se complicam. Ou então, quando eu consigo identificar essa fome, queridos, o mundo ele cai em cima de mim, oferecendo seus próprios alimentos. E não poucas vezes nós acabamos caindo nessa mentira do mundo, consumindo esses alimentos e tendo uma baita de uma congestão emocional, física, espiritual, relacional, em todas as áreas da nossa vida. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus, querido, nós conseguimos ver então um caminho de salvação, um caminho, um começo, um recomeço, que nós podemos trazer para as nossas vidas. E aí sim, a gente alterando esse começo, alterando essa causa, nós podemos ter a oportunidade de ter um desenvolvimento da nossa vida, onde lá no final as consequências serão positivas. Por quê? Porque eu estou justamente me alimentando do que é certo, no local certo, no momento certo, para aquela fome eu estou dando o alimento correto para ela. E dentro dessa proposta, então, a minha vida ela começa a passar por uma guinada, né? Tendo mais ânimo, tendo mais força, tendo o suporte de Deus para enfrentar cada luta de nossas vidas. E qual é, ou melhor, quem é esse alimento básico que Ele fornece os demais alimentos para a nossa vida? Você sabe? É isso mesmo, é o Senhor Jesus, querido. Ele é o alimento básico da vida para nós. E ele deixa isso muito bem claro em João capítulo número 6. Ele fala, né, sobre ele ser o pão da vida que desceu do céu. Olha o que ele fala aqui em João capítulo 6, versículos 51 ao 53. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nós pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. O Senhor Jesus, ele conta a história toda, queridos, referente à alimentação espiritual, sobre a qual nós estamos conversando nesse mês de fevereiro. Ele fala que nós não temos vida em nós mesmos. Não adianta, querido, nós tentarmos viver independente do Senhor. Nós nunca conseguiremos ter a vida em nós mesmos. A vida, desde que ela é vida, ela sempre é uma doação de Deus para nós, em qualquer área da nossa vida e em qualquer momento da nossa vida. Você nasceu através dos seus pais, mas foi uma doação de Deus para a vida dos seus pais. Você não teve como intervir, como você conseguir alguma coisa, fazer alguma coisa para que a sua existência fosse uma autoexistência. Não existe isso, querido, não é impossível. Da mesma forma, a questão espiritual, nós não podemos ter vida em nós mesmos se nós não tivermos acesso, se nós não comermos, não nos alimentarmos desse pão espiritual, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o pão da vida que desceu do céu, como ele mesmo fala. Aqui também você percebe que nós não podemos ter vida em nós mesmos, e ele falando que aquele que come desse pão, que é ele, vai ter a vida eterna. Então você percebe o objetivo final de Deus, o que mais importa para ele. O que mais importa para Deus não é dar um carro novo para você, não é ajudar o seu relacionamento, não é fazer com que essa enfermidade sua vá embora, ou qualquer outra coisa desse mundo físico, passageiro e efêmero. Aquilo que mais importa para Deus é te dar vida eterna, não só eterna, mas como vida.
Porque, queridos, é o que nós precisamos, é a necessidade principal que o Senhor identifica em nós. Ali no Jardim do Éden, esse relacionamento foi cortado por causa do pecado dos nossos pais. Nós entramos nessa sequidão, nessa fome espiritual que matou o nosso espírito. Jesus vem e se oferece como pão da vida, que Ele dá novamente essa vida para nós. E é Ele que mantém essa vida para nós. Por isso, a necessidade de nós a cada dia nos alimentarmos do Senhor Jesus. Ora, eu não consigo identificar na minha vida uma fome de paz, uma fome de direção, de segurança, de alegria ou de qualquer outra coisa dentro do meu espírito, mas eu tenho que ter um compromisso de me alimentar do Senhor Jesus, porque é Ele que identifica as fomes na minha vida e que me dá a oportunidade de saná-las com o alimento correto que provém dEle, da Sua palavra, queridos. Por isso, essa conexão com o nosso Senhor Jesus, ela precisa ser diária, ela precisa acontecer em todos os momentos. Não pode existir alguma área na nossa vida ou alguma ocasião em que nós não lancemos mão dele, querido. Nós não podemos deixar apenas para os momentos difíceis, aonde nós lembramos, existe Deus, deixa eu ir atrás dele. Não, nós precisamos estar todos os momentos, como você faz com o seu alimento físico, todos os dias. Nós precisamos nos alimentar do Senhor Jesus, querido, e permitir que a sua palavra faça o seu efeito em nós. Jesus, ele se coloca como pão, porque o pão, naquela cultura, era o alimento básico. O pão ia com tudo. Tinha pão no café da manhã, no almoço, na janta, no café da tarde, na ceia da noite. Sempre tinha pão, então ele é o alimento básico. Jesus é esse alimento básico para nós, de necessidade básica, que nós precisamos ter em nossas vidas, para que a nossa vida espiritual ela esteja fortalecida e a gente não viva a fraqueza que muitas pessoas estão vivendo nesse tempo, e que não conseguem suportar nenhum tipo de adversidade e logo se entregam às depressões, às doenças emocionais, à destruição que o mundo promove dentro dos relacionamentos e tantas outras coisas, a destruição dos seus sonhos, aquilo que é importante para a sua vida, a paralisação da sua vida. Por quê? Porque não estão se alimentando. Muitas vezes a gente para de se alimentar de Deus porque nós não acabamos entendendo por que a gente está fazendo aquilo, né? Aquilo acaba caindo numa rotina, simplesmente ir na igreja, ouvir a palavra, ler a Bíblia, muitas coisas eu acabo nem entendendo, né? Por que fazer isso? E muitas pessoas deixam isso cair numa rotina, e quando cai nessa rotina, ela cai numa certa área automática dentro do nosso cérebro, e aquilo fica até que as pessoas acabam não vendo muito sentido. Por exemplo, foi o que aconteceu nesse tempo de pandemia. As pessoas vinham aí dentro de um automático relacionado à vida com Deus. Aconteceu a pandemia onde não puderam ir para a igreja mais fisicamente, né, presencialmente. E aí, queridos, muitas pessoas, depois que a pandemia passou e foi liberado para as pessoas voltarem para a igreja, nem voltaram mais, nem voltaram. Por quê? Porque elas já estavam vivendo uma vida no automático. Essa fraqueza já tomou conta completamente da sua vida, e aí tem toda aquela série de justificativa do porquê não voltar mais. Mas a verdade é que a pessoa já não sente mais vontade, não sente mais o desejo pelo pão que vem do céu, o Espírito Santo de Deus, que ministra Jesus dentro do nosso coração. Que você já pensou uma vida que não tem fome, uma vida que senta numa mesa repleta de comida e ela não tem desejo de comer aquilo? É uma vida doente, queridos, é uma vida realmente que está seguindo para a morte. Não é dessa forma que o Senhor quer nos ver. Se nós não temos vontade de Jesus, se nós não temos vontade desse pão da vida, existe sim algo errado com a nossa vida, queridos. É a fome, nós já estamos em um processo de morte. Porque, queridos, o normal é nós sentirmos fome, e essa fome nós sentimos vontade de nos alimentarmos, e o Senhor Jesus está se colocando como pão da vida. Assim também por isso que exige fé, porque assim como você come o seu alimento, e você não sabe nos detalhes, em todos os detalhes, como que você come o alimento e o nutriente chega a cada célula do seu corpo, e qual é a quantidade, o que ele faz, quais são os processos que levam ele até lá. Você entende tudo isso? Nós não entendemos. O que a gente entende de maneira geral é que eu estou me sentindo um pouco fraco, minha pressão está um pouco baixa, e quando eu como alguma coisa, o alimento chega no meu estômago, dali para frente as minhas forças voltam. E aí eu não preciso entender como isso está
acontecendo. O fato é que eu comi, a força voltou. Então isso basta para mim. Da mesma forma como quando você começa a se alimentar de Deus, se alimentar de Jesus, ainda que você não entenda muito a sua palavra, ainda que você esteja ali na igreja, ouvindo lá os louvores, ouvindo a ministração, e você pense, poxa, mas o meu problema é outra coisa, por que eu estou ouvindo sobre uma outra coisa que parece não ter relação com o meu problema? Apenas se alimente de Jesus a cada dia, se alimente do pão da vida a cada dia, e Ele vai fazer a sua parte dentro de você. Você vai sentir que as suas forças estão voltando, querido. Não vai demorar muito, essa fraqueza vai embora, e você vai poder se levantar novamente para viver aquilo que é importante em sua vida, o seu propósito, e resgatar coisas importantes que estão ficando para trás. Nós precisamos fazer esse processo de alimentação para que nós possamos andar de cabeça erguida nessa terra, queridos, e o Senhor Jesus é o pão da vida. Então, queira esse pão da vida, aceite esse pão da vida. Entenda que Ele é o alimento básico que você precisa todos os dias em sua vida. Entenda que Ele não vai explicar tudo o que Ele vai fazer, mas tenha fé que Ele vai fazer algo que seja importante para a sua vida. Apenas se alimente. Essa é a nossa parte, e o mais Ele fará. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.